Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula a gente vai começar a criar a nossa lista de tarefas. A gente vai validar a lista de tarefas criando tarefas fakes para poder validar a nossa lista. Então o primeiro passo é a gente criar toda a estrutura do nosso aplicativo, todos os layouts da nossa aplicação. Então na aula passada a gente criou a tela de adicionar tarefa, de salvar tarefa. A gente já criou a tela principal, onde vai ficar a listagem de tarefas. E agora a gente vai validar a lista. Então a lista vai ficar na nossa tela principal, que é a tela lista de tarefas. E nessa aula o que a gente vai fazer? A gente vai validar essa lista. Nós vamos criar esse item de lista, esse item que vai ser replicado na lista, e nós vamos criar uma lista fake aqui só para a gente poder testar. Depois a gente vai trazer esses dados reais de um servidor. O primeiro passo é validar a estrutura, é validar a lista para depois trazer dados reais. Então a gente vai começar criando o item de lista com título, descrição, nível de prioridade e esse ícone aqui de deletar. Então a gente vai criar todo o layout desse item de lista. Vamos lá. Vamos acessar aqui o projeto, podemos fechar a tela de salvar, o botão, o shape vamos manter por enquanto. Vamos fechar aqui o color, vamos vir aqui no projeto e vamos abrir a tela de lista de tarefas. Então a lista de tarefas vai ficar aqui. A gente vai começar a configurar a nossa lista aqui embaixo. No pacote principal, vamos clicar com o botão direito do mouse, New, eu vou criar um novo pacote, que eu vou chamar de Model. E aqui eu vou criar a minha classe de tarefa, onde vai ter todas as propriedades do meu item de lista. Então, dentro de Model, eu vou criar uma classe Kotlin, que eu vou chamar de tarefa. Eu vou pressionar o Enter. E aqui eu vou criar um Data Class. Nós já temos aqui, né, o getter em setters. E aqui eu vou começar a criar as propriedades dessa classe. Então eu vou ter, basicamente, 3 propriedades. Eu vou ter o título da tarefa, que seria a tarefa em si, a descrição e o nível de prioridade. Então a gente vai ter basicamente 3 propriedades. Então eu vou criar aqui uma variável referente à tarefa. Vamos criar do tipo string, vai ser um texto. Nós vamos ter a descrição, que também vai ser do tipo string. E nós vamos ter o nível de prioridade. O nível de prioridade vai ser inteiro. Então a gente vai precisar fazer uma validação, porque a gente vai ter a cor da prioridade aqui. Então, nesse caso, a cor é um inteiro. A próxima propriedade vai ser prioridade. Vamos colocar aqui que vai ser do tipo inteiro. Então a gente criou uma classe tarefa com 3 propriedades, tarefa, descrição e o nível de prioridade. Agora eu vou criar aqui mais um pacote, mais um package, que eu vou chamar de item de lista. Vou pressionar o Enter aqui e aqui dentro eu vou criar o meu item de lista. Vou clicar com o botão direito, vou criar um novo arquivo Kotlin, que eu vou chamar de tarefa item. É o nosso item de tarefa. Agora eu vou criar uma função composable que vai se chamar tarefa item. E aqui eu vou criar o preview. A gente vai começar a ver a criação em tempo real. Então eu vou criar um preview aqui, então eu vou criar um composable. Vou passar uma anotação preview. Esse preview eu vou definir como privado. Vai se chamar tarefa item preview. E aqui dentro eu vou renderizar a minha função composable tarefa item. E aqui dentro eu vou começar a criar o meu item de lista. Então basicamente a gente vai ter essa estrutura aqui. Nós vamos ter a tarefa, a descrição, o nível de prioridade e esse ícone de deletar. O primeiro passo é definir o container onde vai ficar todos os componentes. Então esse container aqui com bordas arredondadas que você está vendo é um componente de card, é um card view. Então o primeiro passo é definir um card view. Eu vou definir aqui um card. E aqui dentro do card nós temos algumas propriedades. Nós podemos definir o modifier, o shape, uma cor de fundo, que é o background color, content color, border, elevation, sombras e um content. Então, o primeiro passo eu quero definir uma cor de fundo para esse container, para esse card view. Nesse caso, o card view ele tem um fundo branco.
Então a gente vai definir aqui a propriedade background color e eu vou passar a cor white, que é o branco. Outra coisa que eu quero definir é a largura desse card view. Então esse card view ele vai pegar toda a largura da minha tela. Então eu preciso definir um modifier para esse card view. Eu também quero definir um espaçamento para esse card view. Ele vai ter 10 dps em todos os cantos aqui, ó. Esse é o espaçamento externo. Então vai ter 10 dps na esquerda, na direita, no topo e na parte de baixo. Então eu vou definir aqui um modifier. Eu vou passar o modifier do Compose. Eu vou definir uma largura máxima, que é o Fill Max Width. Ele vai pegar o máximo da largura da tela. E eu vou definir um padding geral de 10 dps. Eu vou importar o dp, Alt e Enter. Automaticamente ele já importou aqui, Compose UI Unit.dp. O próximo passo aqui é a gente começar a colocar os componentes aqui dentro desse card view. Porém, antes de a gente começar a construir, eu vou executar esse preview, tarefa preview, vamos vir aqui no split, para a gente ver o que a gente está fazendo. Então vamos executar aqui em tempo real. Beleza, acabei de executar, por enquanto a gente não vai ver nada, mas a gente vai começar a configurar tudo isso. Esses componentes que estão aqui dentro, a gente vai ter basicamente 3 componentes, que vai ser um texto referente ao título, o texto referente à descrição, um outro texto onde vai ficar o nível de prioridade, e esses componentes, eles estão alinhados de forma diferente. Então nesse caso, eu vou trabalhar com Constraint Layout. Com Constraint Layout eu consigo alinhar esses componentes em qualquer posição. E para trabalhar com Constraint Layout, isso daqui não vem por padrão no Jetpack Compose. Precisamos adicionar essa dependência aqui do Constraint Layout, essa biblioteca externa. Eu vou deixar na descrição do vídeo para você copiar e colar no seu build.gradle. Você precisa colar isso no seu build.gradle para poder utilizar o Constraint Layout. Então eu vou copiar essa dependência do Constraint Layout, vou vir aqui no projeto, vou acessar Gradle's Scripts, build.gradle a nível de app, vou dar 2 cliques. E aqui na parte das dependências, embaixo do Navigation, eu vou colar o Constraint Layout que está na versão 1.0.1. Vou vir aqui em Sign New, vou sincronizar o projeto. Projeto sincronizado, posso fechar, posso minimizar e agora eu já consigo trabalhar com Constraint Layout. Eu vou escrever aqui Constraint e já vai aparecer uma função composable referente ao Constraint Layout. Se você não colocar aquela dependência no build.gradle, você não vai conseguir utilizar esse componente aqui de layout, que é o Constraint Layout. Então eu vou pressionar o Enter aqui e dentro desse Constraint Layout nós vamos construir todo o nosso item de lista. Eu vou pressionar o Enter aqui e dentro das propriedades do Constraint Layout nós temos o modifier para definir largura, altura ou qualquer outra configuração. Nós temos esse Optimization Level e esse Crossline. Vamos lá, nós vamos definir aqui um modifier. Eu vou definir um padding de 20 dps. Então esse daqui é o padding que vai ficar dentro do item de lista. Então o Constraint Layout está dentro do Card View. Então a gente vai ter um padding de 20 dps dentro do Card View aqui, de 20 dps no topo, na esquerda, aqui na direita e na parte de baixo. Agora eu preciso criar as referências para cada componente. O Constraint Layout ele é baseado em referência. Então para mim alinhar um componente um do lado do outro ou um embaixo do outro, enfim, não importa qual seja a posição, cada componente precisa ter uma referência. Então, por exemplo, o título da tarefa precisa ter uma referência, a descrição precisa ter uma referência, e assim por diante. Então, nós vamos criar as referências para cada componente desse daqui. Então, vamos lá. Eu vou criar uma variável que eu vou abrir e fechar parênteses. Aqui eu vou passar todas as referências. Então, eu vou ter o título da tarefa. Eu vou colocar aqui txt, porque nesse caso vai ser um texto. Txt título. Nós vamos ter o título da tarefa, vírgula. Nós vamos ter a descrição, então txt descrição. Nós vamos ter esse círculo aqui, que vai ser o nível de prioridade, que ele vai mudar de cor. E esse círculo ele é um card view, ele é um componente de card que a gente vai personalizar, ele vai ficar dessa forma aqui. Então nesse caso eu posso colocar card, que é o nome do componente que a gente vai trabalhar, card prioridade. Nós também vamos ter esse texto aqui, ó, prioridade baixa, prioridade média. Esse aqui é o texto da prioridade. Então, eu vou colocar aqui txt de texto prioridade. E nós vamos ter esse botão de deletar, que nesse caso vai ser um ícone, mas nesse caso eu vou colocar aqui como bt deletar. Vai receber create refs.
Esse create refs aqui vem do constraint layout. Se eu colocar o mouse em cima de cada variável dessa, cada variável vai herdar de constraint layout reference. Então são as referências dos componentes. Criamos todas as referências dos componentes, baseado aqui no constraint layout. Agora a gente vai começar a construir de fato mesmo esse item de lista. Vamos lá. O primeiro aqui é o título da tarefa. Então a gente vai colocar aqui um texto, um componente de texto. Então vou colocar aqui uma função composable referente ao text. Aqui no text eu vou colocar fixo por enquanto, mas a gente vai criar a lista e vai pegar de maneira local. Eu vou colocar aqui, por exemplo, tarefa 1, só para a gente conseguir validar aqui. Tarefa 1. Eu vou pressionar o Enter aqui. Já vai aparecer aqui, ó, tarefa 1. E o card já apareceu, tá vendo? Eu vou definir um modifier e eu vou passar a referência para esse texto através do modifier. Então, modifier.constraint as e eu vou passar a referência desse texto. Qual que é a referência? txt título. Então, vou passar aqui txt título. Vou abrir e fechar chaves e aqui dentro eu posso fazer os alinhamentos que eu desejar. Então, por exemplo, esse texto aqui, que é o título da tarefa, eu preciso alinhar no topo do meu layout principal. Então, eu vou colocar aqui top. Eu vou alinhar no topo, top, ponto, link to, eu vou alinhar no topo do meu conteúdo pai, ou seja, do meu layout principal. Então, eu vou colocar aqui parent. Qual que é esse conteúdo pai? É o constraint layout. Então, eu vou alinhar o título da tarefa no topo do meu constraint layout, que está dentro do card view. Então, ele vai alinhar no constraint layout, não no card view. É muito importante que você entenda isso. Então, eu vou alinhar no topo, então, eu vou colocar aqui top, do meu constraint layout, do meu conteúdo pai, do meu layout principal. E aqui eu vou definir uma margem. Eu vou definir aqui a propriedade margem. Eu vou colocar 10 dps. Então, 10 dps no topo. Eu também quero alinhar esse texto na esquerda do meu conteúdo pai. Então, eu vou colocar aqui start.linkTo. Eu vou alinhar no começo, start, do meu conteúdo pai. Então, start.parent. Nesse caso, é o nosso constraint layout, né? O nosso conteúdo pai. Eu vou alinhar o nosso texto no começo do meu conteúdo pai. E aqui eu vou definir uma margem. Então, margem de 10 dps. Vai ter uma margem de 10 aqui também. Tranquilo. Esse foi o primeiro texto que a gente definiu. O próximo vai ser a descrição. A descrição vai ficar embaixo do título da tarefa. Então, agora a gente vai definir a descrição. Então, eu posso copiar esse text aqui. Eu vou colar. E aqui eu posso definir uma descrição. Vou colocar uma descrição aqui bem simples mesmo. E aqui eu vou passar a referência para a descrição, que nesse caso é o txt descrição. E aqui eu vou fazer os alinhamentos. Por exemplo, a descrição ela vai ficar abaixo do nosso título. Pode ver que ele está por cima, né? Então eu vou colocar top link to, vai ficar abaixo. Eu vou passar a referência do título, txt título, vai ficar abaixo, bottom, do meu txt título. E aqui eu vou definir uma margem de 10 dps. Então, nesse caso, a descrição vai ficar abaixo do título. E uma margem de 10 aqui. E a minha descrição vai ficar alinhada no começo do meu conteúdo pai também. Então, eu vou definir 10 dps. Então, vai ficar alinhada no começo aqui do meu conteúdo pai. O próximo vai ser o nível de prioridade, o texto. Então, eu vou ter mais um texto aqui. Eu posso copiar esse text. Eu vou colar. E aqui eu vou definir o texto, né, que é o nível de prioridade, txt prioridade. O texto de prioridade ele vai ficar abaixo da descrição. Então, nesse caso, ele vai ficar abaixo do txt descrição, certo? Vai ficar abaixo da descrição. Aqui eu vou colocar nível de prioridade, né? Vou colocar exatamente como está aqui, ó. Prioridade baixa. Prioridade baixa. Vai aparecer aqui. E ele vai começar no começo do meu conteúdo pai, 10 dps também. E como ele é o último componente, ele vai ficar alinhado na parte de baixo do constraint layout. Então eu vou definir aqui bottom.linkTo, ele vai ficar alinhado na parte de baixo do meu conteúdo pai. E aqui eu vou definir uma margem na parte de baixo de 10 dps também. Então vai ter 10 dps aqui na parte de baixo. Do lado do texto prioridade baixa, nós vamos ter esse círculo aqui, que faz parte do nível de prioridade também. Então, embaixo desse texto, eu vou ter um componente chamado de card, mais um card. Eu vou pressionar o Enter aqui. Eu vou definir uma cor de background.
A cor de background espera uma cor. Então, nesse caso, eu vou estar passando uma cor fixa só para a gente validar por enquanto aqui. Eu vou passar esse color do Compose UI. E eu vou pegar qualquer cor aqui, só para a gente poder ver. Eu vou vir aqui, ó, color. Vou pegar esse verde aqui. Vou voltar aqui e vou passar o verde, tranquilo. Eu vou definir o tamanho desse círculo com modifier. Então, modifier do Compose, ponto, size. Ele vai definir tanto largura e altura com esse size. É width e height ao mesmo tempo. Então, é largura e altura. Então, vou colocar 30 dps de largura e altura. Vou passar a constraint, a referência dele. Qual que é a referência dele? A referência dele é o card prioridade. Pode ver que já apareceu um quadradinho verde aqui. Fique tranquilo que a gente já vai deixar ele redondo. Eu vou abrir e fechar chaves aqui. E aqui eu vou fazer os alinhamentos. Eu quero que esse card ele fique abaixo da descrição. Então, pode ver que ele está abaixo da descrição. Então, eu vou definir aqui top.linkTo. Ele vai ficar abaixo do nosso txt descrição. Então, descrição.bottom. E aqui eu vou definir uma margem. Uma margem na parte de baixo de 10 dps. Então, ele já ficou abaixo aqui, ó. Só que ele está bem no comecinho, está em cima da prioridade baixa. Eu quero que esse card comece ao final do texto prioridade baixa. Então, preciso fazer um outro alinhamento para ele ficar aqui do lado. Então, eu vou colocar aqui start. Eu quero que ele comece. Vou colocar aqui, ó, txt prioridade. Eu quero que ele comece ao final. Então, vou colocar aqui, ó, end ao final do meu texto prioridade. Ele vai começar, start, ao final do texto prioridade. E aqui eu vou definir uma margem de mais ou menos 10 dps. Vai ter 10 dps aqui de margem. Eu também quero fazer um alinhamento aqui na parte de baixo. Então, esse card vai ficar alinhado na parte de baixo do constraint layout. Então, eu vou definir aqui bottom. Ele vai ficar alinhado na parte de baixo. Bottom.linkTo na parte de baixo do meu conteúdo Py. Então, parent.bottom. E aqui eu vou passar uma margem na parte inferior de 10 dps também. Porém, a gente tem um quadrado e eu quero um círculo. Pode ver que esse nível de prioridade é um círculo. Para definir esse círculo aqui no card, nós vamos definir a propriedade shape. Então, com o shape eu consigo definir esses cantos arredondados. Então, aqui em shape, eu vou criar mais um shape personalizado que vai ser referente ao shape de prioridade. Então, eu posso criar aqui, por exemplo, shape card prioridade. Recebe shapes, esse do Compose Material. Vou abrir e fechar parênteses e vou passar as medidas. Então, o small, rounded corner shape. Para o small, eu vou passar 30 dps. Eu vou passar aqui um medium, rounded corner shape. O medium, vou passar 50 dps. E eu vou passar um large. O large vai ser 100 dps. Eu vou voltar aqui no card, vou definir uma vírgula aqui, vou definir a propriedade shape e eu vou passar o meu shape, que é o shape card prioridade, shape card prioridade, ponto large. Ou seja, eu vou definir 100 dps em todos os cantos do meu card. Automaticamente, a gente tem um círculo aqui. Tranquilo, agora já ficou bem interessante. E por último, a gente vai ter o nosso ícone de deletar. Então, eu preciso criar esse ícone aqui no Android Studio. Vou vir aqui no projeto, vou acessar Res e dentro de Drawable, vou clicar com o botão direito, New, vou criar um Vector Asset, vou dar 2 cliques aqui em Clip Art e eu vou procurar pelo ícone aqui de Delete, que nesse caso é o ícone de deletar. Vou pegar esse aqui, ó, Delete, clicar em OK. Eu posso trocar aqui o nome para IC Delete. Vou acessar aqui o Color, vou dar 2 cliques e aqui eu vou trocar a cor do ícone. Vou colocar vermelho. Vou clicar em Next, vou clicar em Finish e automaticamente o meu ícone de deletar, ele já está aqui, ó. Tranquilo. Agora eu vou colocar esse ícone aqui na parte de baixo, embaixo desse card aqui. E esse ícone, ele vai ser clicável, ou seja, quando eu clicar nesse ícone de deletar, eu quero que apareça uma caixa de alerta, que a gente vai fazer isso mais para frente, para poder deletar a tarefa. Então esse ícone, ele vai ter que ter o evento de clique. Nesse caso, precisamos criar um ícone botão. Então é um componente específico para definir o clique em um ícone, em uma imagem. Então nesse caso, eu vou definir essa função composable aqui, que é o icon button.
Ou seja, é um ícone que eu posso definir o evento de clique. Ele já vai ter aqui a propriedade onClick. E dentro das chaves do IconButton, eu posso definir um ícone. Então aqui eu posso definir uma outra função composable, que nesse caso é o icon. E aqui eu vou definir o meu ícone. Nesse caso, como esse ícone ele é um vetor, eu vou definir a propriedade ImageVector. O ImageVector, ele espera um ImageVector. Então aqui eu vou passar ImageVector, essa classe aqui, ponto, e eu vou acessar essa outra função composable, que é o VectorResource. E aqui eu vou passar o caminho aonde está salvo o meu ícone. Nesse caso, o meu ícone está salvo dentro da pasta Drawable. Então eu vou colocar aqui o R do Android, r.drawable. Aí nesse caso, eu preciso importar esse R. É só você segurar o Alt e Enter, ele já vai importar o R do Android. É só você ver se ele está com esse caminho aqui. Importou, tranquilo. A gente vai dar um ponto aqui. Eu vou acessar a pasta Drawable e eu vou pegar o meu ícone de deletar, que é o IC Delete. O meu ícone já está aqui. Precisamos definir uma descrição para essa imagem, um Content Description. Se você quiser, você pode definir. Se você não quiser, é só você colocar null para não definir essa descrição. Nesse caso, eu vou deixar como null mesmo. E basicamente é isso. Agora, eu preciso definir as constraints para esse IconButton, porque ele precisa ficar ao final do nosso card de prioridade e abaixo da descrição. Então, nesse caso, eu vou definir uma vírgula aqui, vou definir a propriedade modifier, vou passar o modifier do compose, vou passar a função constraintAs e aqui eu vou passar a referência dele, que nesse caso é o nosso BT deletar. Vou abrir e fechar chaves e aqui eu vou definir as constraints. Então, nesse caso, eu vou definir aqui top.linkTo. Eu quero que esse ícone ele fique abaixo da descrição, então ele vai ficar abaixo do txt descrição. Vou passar aqui o bottom. Vou passar uma margem que vai ser mais ou menos 10 dps. Vou definir também que ele vai ficar ao final do card de prioridade. Ele vai começar ao final do card de prioridade. Então, nesse caso, eu vou definir aqui start.linkTo. Ele vai começar ao final, ao final do card prioridade. E aqui eu vou definir uma margem de mais ou menos aqui 30 dps. Como ele é o último componente, eu vou fazer um alinhamento aqui no final do constraint layout. Então eu vou definir aqui end, ele vai ficar alinhado no final do meu conteúdo pai, do meu constraint layout. E eu vou definir uma margem de 10 dps. E ele também vai ficar alinhado na parte de baixo aqui, 10 dps também. Então nesse caso, bottom.linkTo, parent.bottom, vou definir uma margem de 10 dps. Bom, eu acabei de executar aqui e já está aparecendo o nosso ícone de deletar, só que ele está aparecendo na cor preta, né, no black. Nesse caso, eu coloquei como icon, mas o correto aqui seria image. Eu vou definir uma imagem, porque está dentro de um IconButton. Agora sim, se eu definir como image, o nosso ícone ele vai aparecer vermelho, né, esse ícone de deletar. Então só troque icon por image. Agora sim, pessoal, criamos o nosso item de lista que vai ser replicado. Essa parte é muito importante, é uma das partes que você precisa ter bastante atenção. Beleza, criamos. Podemos retirar esse preview, não vamos precisar mais. Então a gente tem aqui a nossa classe tarefa com as 3 propriedades, tarefa, descrição e prioridade, o nosso item de lista, já criamos o desenho. Agora nós precisamos criar a nossa lista de tarefas e configurar o nosso componente de listagem, que é o componente onde vai renderizar todos esses itens de lista. Toda tarefa que a gente adicionar vai ser listado na nossa lista de tarefas. Nós vamos acessar a tela lista de tarefas e aqui no body, no corpo do scaffold, eu vou criar uma lista de tarefas para me poder validar essa lista. Então eu vou criar uma variável aqui chamada de lista de tarefas. Essa lista de tarefas vai herdar de uma interface mutable list_off, vai ser uma lista mutable, vai ser uma lista de tarefa. Então eu vou passar aqui a minha classe tarefa, onde vai conter todas essas propriedades, tarefa, descrição e prioridade. E eu vou iniciar a minha lista passando a função mutable list_off. Dessa forma, eu criei uma lista de tarefas, só que essa lista está vazia, não tem nenhuma tarefa aqui dentro. Então, nesse caso, eu vou criar 4 tarefas referente a cada nível de prioridade. Sem prioridade, prioridade baixa, prioridade média e prioridade alta, já para a gente poder validar todo o cenário.
Então aqui dentro de Mutable List Of, eu vou criar os meus itens de lista. Como que eu vou criar esses itens? Eu vou estar utilizando a nossa classe tarefa. Então eu vou passar aqui a classe tarefa e a primeira propriedade é a tarefa, depois a descrição e depois a prioridade. Eu vou estar passando aqui a propriedade tarefa, que nesse caso seria a tarefa em si. Vou colocar aqui, por exemplo, jogar futebol. Jogar futebol é uma tarefa. Vou definir aqui a descrição da tarefa. Aqui você pode colocar a descrição. E eu vou colocar a prioridade. A prioridade vai ser um inteiro. Então, nesse caso, sem prioridade, eu vou colocar como 0. Criamos a primeira tarefa. Vou colocar uma vírgula aqui. Vou copiar e vou colocar mais uma tarefa aqui. Ir ao cinema. A prioridade vai ser baixa. Então, a prioridade baixa vai ser o número 1. Vou colocar mais uma aqui. Ir para a faculdade. Vai ser prioridade média. Então, vai ser número 2. E por último, nós vamos criar mais uma tarefa aqui. Vou colocar qualquer coisa aqui, tarefa 4, tarefa 5, enfim. O nível de prioridade vai ser 3, vai ser urgente. Então nós temos uma lista de tarefas com basicamente 4 tarefas. Já populamos a nossa variável lista de tarefas. Agora nós precisamos criar o componente de listagem, o componente que vai renderizar todas essas tarefas. Qual que é o componente? Aqui no Jetpack Compose nós vamos trabalhar com Lazy Column. Ou seja, nós queremos criar uma lista na vertical, onde todos os itens estão um embaixo do outro. Então, nesse caso, eu vou estar utilizando Lazy Column, de coluna. Então, Lazy Column para a gente criar uma lista na vertical. Não vamos colocar nenhuma propriedade para essa lista, vamos abrir e fechar chaves diretamente. E aqui dentro eu vou passar essa função aqui, ó, que é o Itens Indexed, ou seja, são os itens de lista. Então aqui eu vou passar a minha lista completa para o meu componente de listagem. Qual que é a minha lista? É a minha lista de tarefas com essas tarefas. Então eu vou passar a lista de tarefas para cá. Eu vou abrir e fechar chaves. Aqui ele espera 2 parâmetros, que nesse caso é a posição dos itens de lista e a tarefa em si, o objeto. Mas nesse caso eu vou definir só a posição, que é o position. Vou dar uma vírgula aqui. No segundo eu vou colocar o underline, que eu não vou estar utilizando. E aqui eu vou passar a minha seta para completar. E aqui eu vou passar o meu item de lista que vai ser replicado na lista a cada tarefa que for adicionada. Qual que é o meu item de lista? É o tarefa item. Então eu vou passar o tarefa item para cá. E a gente vai pegar todos esses dados de forma local por enquanto e depois a gente vai trazer do servidor. Nós precisamos passar 2 propriedades por enquanto aqui para o tarefa item. Nós precisamos passar a lista de tarefas para poder recuperar cada propriedade dessa na tarefa item e precisamos da posição dos itens de lista. Então aqui eu vou passar a posição, position, e eu vou passar a lista de tarefas. Precisamos de 2 propriedades aqui no tarefa item. Então aqui eu vou pressionar o Enter, eu vou passar a position, a posição. A posição vai ser um inteiro. E nós vamos precisar passar a lista de tarefas, que vai herdar de uma mutable list de tarefa. Feito isso, ele já não dá mais nenhum erro aqui. Aqui em tarefa item, eu vou fazer o seguinte. Eu vou recuperar todas as propriedades. Então, nesse caso, eu vou recuperar o título da tarefa. Então, eu vou colocar aqui, título, tarefa. Vai receber a minha lista de tarefas. Baseado na posição, eu vou recuperar cada tarefa. Vou criar aqui a descrição. Tarefa. Vai receber a minha lista de tarefas. Baseado na posição desse item, eu vou recuperar a descrição de cada tarefa. Eu também vou recuperar a prioridade. Baseado na posição, eu vou recuperar a prioridade de cada tarefa. E agora eu vou fazer algumas validações. Então agora eu estou recuperando o título de cada tarefa, a descrição de cada tarefa e o nível de prioridade, baseado na posição dos itens de lista. Ele vai recuperar isso de forma dinâmica. Então aqui no título da tarefa, ao invés de passar um texto fixo, eu vou passar de forma dinâmica. Então eu vou passar aqui título tarefa. Ele pede para a gente ou converter para string ou passar um assert null. Nesse caso eu posso converter diretamente para string aqui. Aqui eu vou passar a descrição da tarefa. Vou passar um toString e o nível de prioridade
que é o texto. Mas aqui eu vou fazer uma validação. Por quê? Aqui a gente está passando, por exemplo, se a prioridade for baixa, vai receber 1. Se a prioridade for média, vai ser 2. E para cada número desse daqui, vai ser uma cor diferente. Então, eu preciso fazer uma validação, tanto para o texto aqui, ó, prioridade baixa, média, tanto também para o nosso card, que vai mostrar a cor da prioridade. Então, eu vou fazer uma validação aqui no tarefa item. Vou vir aqui no tarefa item, aqui na parte de baixo, eu vou definir o nível de prioridade. Eu vou fazer a validação do nível de prioridade. Nesse caso, vai ser uma string. E aqui eu vou passar um when para fazer a validação. A gente vai fazer a validação de qual? Da prioridade, que a gente recupera da lista. Então, eu vou fazer a validação da prioridade. Se for 0, o que está dentro dessa variável prioridade, a gente vai passar um valor para a nossa variável nível de prioridade, que é uma string. A gente vai passar o texto sem prioridade. Então, se for 0, sem prioridade. Se o valor dessa variável estiver chegando 1 aqui, então a gente vai passar um texto para o nível de prioridade. Por exemplo, prioridade baixa. Então vai ser prioridade baixa. Se for 2, vai ser prioridade média. E aqui eu posso definir um else, senão, ou seja, se for qualquer valor acima de 2, nesse caso vai ser 3. Então vai ser prioridade alta. Como a gente não vai ter o número 4 ou 5, o 3 vai ser prioridade alta automaticamente. Então aqui eu estou validando o texto que vai aparecer aqui, que nesse caso é referente à prioridade baixa, prioridade média. Eu estou validando esse texto aqui. Agora eu vou fazer a validação da cor. Então eu também quero fazer a validação da cor. Então, aqui embaixo, eu vou fazer a validação da cor. Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma variável chamada de color. Vai receber aqui o when. E aqui eu vou passar novamente a variável prioridade. Vamos lá. Se for 0, nós vamos passar uma cor para a nossa variável color. Através do color, vou passar o color.black. Eu vou passar preto. Então, se não tiver prioridade nenhuma, essa bolinha vai ficar preta. Porque nesse caso vai ser 0, que vai estar chegando aqui na prioridade. Se for 1, eu vou estar passando aqui a cor verde, porque a prioridade é baixa. Então, a cor verde vai ser esse daqui, ó, Radio Button Green Selected, quando eu tiver selecionado. Então, eu vou passar aqui a cor diretamente, Radio Button Green Selected. Se for 2, vai ser prioridade média. Então, eu vou passar a cor amarela. Então, vai ser Radio Button Yellow Selected. E aqui eu posso definir um else. Se não, nesse caso vai ser 3. Então, a gente vai passar o vermelho, que é o Radio Button Red Selected. Então, agora eu estou validando a cor e eu estou validando o texto. Então, aqui, dentro do card, no texto prioridade baixa, eu vou passar o nível de prioridade para cá. Então, vou passar minha variável para cá, nível de prioridade. E aqui no card, eu vou passar a cor que vai estar chegando dessa validação aqui. Então, eu vou passar a minha variável color. Vou passar a minha variável color. Então, por exemplo, se for 1, vai ser verde. Então, vai passar verde. Vai passar verde, né, para a minha variável color. E automaticamente, no meu background color, vai receber a cor verde. A mesma coisa para o texto. Se o nível de prioridade for alto, vai ser 3. Então, ele vai receber o texto prioridade alta e assim por diante. Tranquilo. Então, a gente acabou de criar aqui toda a lista. Vamos executar no nosso celular mesmo, no nosso emulador. Pixel 4 API 33. Vamos executar. E tá aí, pessoal. Tá aí a nossa lista de tarefas. A gente está recuperando 100%, todas as tarefas, é claro, de maneira local. Então pode ver que a primeira tarefa é jogar futebol, a prioridade é 0, então já vai mostrar o texto sem prioridade, vai mostrar a bolinha preta aqui. O próximo é ir ao cinema, prioridade 1, então prioridade baixa, vai ficar verde.
Depois, prioridade média, ir para a faculdade, vai ficar amarelo. A tarefa 5 é prioridade alta, vai mostrar essa bolinha vermelha. Então a gente já está validando a nossa lista, já está funcionando 100%. Ah, Marcos, mas esses dados são locais? Sim, os dados são locais, mas é assim que funciona uma aplicação real. Antes de eu recuperar de qualquer servidor, de uma API, não importa qual seja o local, eu preciso validar essa lista de maneira local mesmo. Então a gente fez a validação. Agora a gente vai começar a configurar o servidor, o Firebase, para depois começar a salvar essas tarefas, mandar para o servidor e depois recuperar do servidor. Então tem todo um passo a passo para a gente chegar nesse ponto. Mas o primeiro passo é esse, é validar a lista. Validamos a lista, agora a gente vai recuperar esses dados do servidor. Bom, na próxima aula a gente vai começar a fazer toda essa questão de Firebase, de configuração. Tem muita coisa ainda para a gente fazer, mas esse ponto aqui foi muito importante. Então eu espero vocês na próxima aula.